Começa agora o programa Crianças do Século XXI. Um programa que traz informações, orientações, esclarecimentos a respeito das crianças e dos adolescentes que nasceram a partir do ano 2000. A família, a educação, o desenvolvimento, a saúde segundo a ciência, a filosofia e a espiritualidade. Com a apresentação e produção de Carmen Mírio e Marcelo Cirim. Boa noite, são 18h04. Estamos aqui no dia 14 de fevereiro, com mais um programa Crianças do Século XXI. Agradecendo diretamente do estúdio Chico Xavier, da Rádio Vivência Espírita. Mais uma noite para trazer para vocês um conhecimento muito importante, que é a respeito da medicina germânica, que vai ser explicada aqui pela nossa amiga Roberta de Carvalho. Mas antes disso, vamos dar boa noite a todo mundo que está no estúdio. Boa noite, Marcelo, seu Bira, Lúcio, Beatriz, Roberta. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Carmen, Lúcio, aos nossos convidados, a todos os ouvintes. Nós vamos entrando no ar com o patrocínio e agradecimento do Instituto Safira, espaço terapêutico que faz constelações familiar, cursos de psicoterapia reencarnacionista, psicoterapia em grupo e também da Vila Engenharia. Se você quer construir ou reformar, consulte a Vila. Do Concerto de Cura, projeto de música para o bem-estar com os músicos Edu Gomes e Ciro Pinheiro. E em São Paulo, eu e a Carmen atendemos no Instituto Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. Os programas da Rádio Vivência Espírita estão sendo retransmitidos pela Rádio Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina, Rádio Doutrina do Rio de Janeiro e também pela TV Espaço Espírita. Inclusive, eles estão retransmitindo todos os programas ao vivo. Então acompanhe aí também, procura no YouTube TV Espaço Espírita, se você quiser acompanhar também, pode acompanhar junto deles. Tá Muito bom. E hoje nós temos a nossa convidada, a Roberta de Carvalho, e veio com a Beatriz Carvalho Santos. Isso. E o tema do programa é as doenças infantis no olhar da nova medicina germânica. Então, participe com o nosso programa no Facebook, tem a live do Facebook, a live do YouTube, e mande perguntas, comente, enfim, participe. Né, no YouTube, se inscreve no canal da Rádio Vivência Espírita, dá um joinha, dá o seu comentário também. E no Facebook também curta a página da Rádio Vivência Espírita e também deixa o seu comentário. E compartilhe com seus amigos, com as pessoas que necessitam dessas informações da Rádio Vivência Espírita, onde tem vários programas que passam sempre beneficiando, trazendo conhecimento e informações. O nosso programa ele vai trazer sempre conhecimentos, experiências, compartilhando sabedoria aqui, experiências de terapias com pessoas que são sempre profissionais. Às vezes a gente traz pai ou mãe, ou profissionais da área, médicos. E hoje nós vamos falar com a Roberta, e a Roberta ela vai falar um pouquinho sobre a profissão dela e também vai explicar o que é a medicina germânica ou a cura germânica, que é algo muito interessante, que já existe há uns 30 anos, mais ou menos, né? Mais ou menos 30 anos. Então, para que vocês saibam e conhecer, então o tema do programa hoje vai ser as doenças infantis no olhar da cura germânica, da nova medicina germânica, não é, Roberta? Então, por favor. Boa noite a todos, obrigada pela oportunidade. É muito gostoso estar aqui trazendo esse tema, porque além de ser um meio que é uma filosofia nova de entendimento de vida que a medicina germânica traz, o entendimento das doenças, né? A gente tem que ter uma missão, né? Que é passar isso para as pessoas, o entendimento das doenças. O que são as doenças? Hoje a gente traz aqui as doenças infantis, porque pega, né, na gente emocional, né, ver uma criança doente, mas a gente tem que entender o que é essa doença infantil. Então, vamos entender então o que é a doença no geral. Sim, né? Mas antes disso, eu acho que era legal você falar um pouco sobre o que é essa nova medicina germânica, porque tem muita gente que não conhece. Vamos lá. É um conceito, né, foi desenvolvido pelo Dr. Hammer, né, na Alemanha, na década de 80. Houve um episódio, né, na vida dele que ele desenvolveu doenças, cânceres, né, ele e a mulher dele. E com o olhar, ele era médico, oncologista, começou a analisar o que tinha acontecido na vida dele que desenvolveu essa doença. E ele foi sentindo que teve uma origem emocional, que foi o trauma, foi o falecimento do filho dele. E nesse trauma ele começou a avaliar quanto tempo depois desse trauma que aconteceram as doenças. E ele era oncologista num hospital na Alemanha.
E começou a perguntar para os pacientes dele se antes dos episódios das doenças, dos cânceres, né, que ele tratava, se tinha algum episódio, algum evento de traumatizante emocional. E todos tinham. Então, ele começou a fazer um paralelo. Isso já foi o primeiro avanço. A entender que aquela doença, que hoje é tão temida, né, que a gente tem tanto medo, que basta falar que tem câncer, já morreu. E não é bem por aí. Né? O medo das pessoas, a crença que vai, né, que a doença é o mal do século, que já não é mais nem desse século, já é do todos os séculos. Né? Então, foi o primeiro passo, é entender que aquela doença ela tinha uma causa emocional. Bom, depois disso ele começou a avaliar quais cânceres que tinham. Então, tinha câncer que pegava alguns órgãos internos, tinham cânceres que pegavam na pele, tinham problemas mentais. E ele começou a ver que os gatilhos emocionais eram diferentes também. E começou a perceber que tinham coincidências. Então, quando tinham cânceres que eram de órgãos internos, os gatilhos tinham alguma semelhança com o medo de morrer. Depois ele percebeu que cânceres com aspectos de cápsulas, né, como em volta do pulmão, tem uma cápsula que chama pleura. Esse tipo de câncer ele é bem complexo. E tem em volta do coração, tem em volta do intestino, tem em volta do corpo, tem essas faces e os sentimentos emocionais que causavam aquela doença, elas estavam relacionadas com a integridade da pessoa. E aí vai, ele tem 4 tipos de sentimento básico, claro que cada pessoa tem o seu olhar. E aí ele começou a fazer esse paralelo. Então foi o primeiro momento da doença. Depois ele percebeu que entre o processo de emocional, aquele trauma, e começar a aparecer no corpo da pessoa algum evento, tinha um tempo. E ele percebia que a doença tinha evolução. Ele começou a estudar. Foram muitos anos estudando. Ele trabalhava num hospital e ele via isso acontecer. E ele percebeu que o evento que causa não é o dia a dia. É um evento que causa. O dia a dia, o estresse que a gente fala, aquela convivência ruim que a gente pode ter em casa, no serviço, o dia a dia nos causa estresse, nos causa percepções alteradas, que abre o campo para ter aquele evento. E é aquele evento que causa a doença. E depois, a lembrança daquele evento vai deixar a doença ter um ciclo mais longo. Ele percebeu que todas as doenças têm começo, meio e fim. E se você está manifestando a doença, provavelmente você não vai morrer, porque essa doença vai acabar. Mas então o que faz a gente ter cânceres de 5, 10, 20, 30 anos? É o tempo que você fica lá murmurando a dor daquele dia. Então, a nossa procura é o dia que causou o trauma. Só que o Hammer estava estudando cânceres. E hoje a gente estuda doenças infantis, não necessariamente câncer. A gente hoje aqui vamos falar de doenças comuns, gripe, alergia, né? Porque todas são doenças. Tudo é manifestação do corpo frente a algum processo emocional que a criança teve ou a família está tendo. Porque na criança a gente tem essa percepção energética do campo. É muito importante saber disso. Exatamente. Entendeu? Eu acho que é complexo o estudo, né, da medicina germânica, é um curso, a gente desenvolve. Assim, eu sempre passo, né, uma introdução, uma base para vocês entenderem, mas eu preciso, me pergunte mais algumas coisas para a gente poder direcionar. É basicamente isso, o gatilho emocional, ele vai causar um problema físico. E esse problema físico é de acordo com o tipo de emoção que você teve. E aí tem algumas particularidades, como qual é o tecido que vai causar, né? Aí é interessante o estudo da medicina germânica, e o estudo é basicamente esse. Qual é o gatilho, qual o tecido que vai pegar. Então, se é um tecido que pega articulações, músculos e ossos, nós temos músculos, ossos no corpo inteiro. E, assim, quando temos doenças nessa região, provavelmente é algum gatilho emocional de valorização. E dificilmente vai ser um medo de morrer, vai dar um problema na perna. Pode estar acoplado, mas geralmente é um medo de valorização. Não fui capaz de caminhar, não fui capaz. A metafísica e a psicossomática, ela já descreve bastante essa
como que eu falo, correspondência entre os sentimentos e os ocorridos no corpo. Porém, com a medicina germânica, a gente consegue saber exatamente qual foi. E não é um mapa que a gente deduz, supõe, não, é bem direcionado. Nós usamos toda a parte psicossomática desenvolvida, tudo que se existe não é jogado fora. Qualquer informação que se tenha, que tem estudos, né, tem a psicossomática é bem desenvolvida, toda a área, né, da psicologia com as correspondências. Não pode descartar, não é uma terapia nova que está vindo anular outras, pelo contrário. Eu sempre explico para os meus alunos, a gente tem que agregar. Sim. Sempre agregar. A medicina não vai diminuir, a medicina não vai parar. Entendeu? Desculpa. Não, que porque parece que a nova medicina germânica parece que vem dar uma nova roupagem, uma nova visão sobre tudo isso que já existe, né? O que acontece é a medicina em si, a medicina curativa, ela é muito material, né? Ela usa meios medicamentosos, cirúrgicos, né? E não se acredita que é a mente do paciente que está promovendo aquele problema. Não, eu sempre falo, nós não vamos evitar de tomar remédios, nós não vamos evitar de fazer cirurgias, porque quando a dor emocional foi muito grande, nós temos, ainda bem que nós temos a medicina, porque o que o corpo não consegue eliminar, a medicina consegue. Então, nós temos que andar juntos, eu sempre falo isso, nós não devemos anular o outro olhar, o que a gente precisa é ampliar o olhar. Porque uma doença que poderia ficar no corpo no máximo uma semana, 3 meses, que é um tempo, eu sempre falo os trimestres, né? A gestação são feitas em 3 trimestres, as doenças geralmente também são. Então, uma doença que poderia ficar no máximo 3 meses com a pessoa, ela perdura essa doença por anos, fica crônica, e aí sim uma cirurgia começa a ser a única solução. Vamos supor, uma artrose no joelho. Né? Se você tem um problema que está há 20 anos, uma hora você vai ter que intervir cirurgicamente. Sim. Então, temos ainda, não dá. Mas se a gente puder mudar a consciência das pessoas, a nossa principalmente, porque começa dentro da gente. Por isso que eu falo que medicina germânica é uma filosofia de vida, é um jeito de olhar. Então, quando a gente percebe as pessoas tendo essa expansão de consciência, entendimento, as doenças ficam menos tempo, mas não necessariamente elas vão sumir. Sim. E é interessante, a gente sempre fala isso aqui no programa, porque eu acho que é importante. Nenhuma das terapias, ou nenhuma, não a medicina, ela é única, né? As práticas integrativas estão aí para isso, para informar que nós somos, que eu sempre falo isso, é o século XXI. O século XXI é da cooperação, é da sabe, é do conjunto. Não é mais uma pessoa, é a salvadora do mundo, não. Todo mundo junto pode fazer isso. Então, qualquer tipo de terapia, a gente sempre traz pessoas aqui falando disso, mas que é um conjunto de coisas, né? E aí, voltando aqui para o caso das crianças, então vamos pegar as doenças, assim, por exemplo, de criança, que é mais comum, né? As crianças têm sempre problema respiratório, seja de asma, seja bronquite, seja pneumonia, e aí, é o tempo, é a virose, aquelas conversas que a gente ouve, né? Então, fala um pouquinho desse aí. Bastou uma chuva, aí já pegou gripe. Não é bem por aí. Lógico que a gente não pode descartar as tendências, né, que o nosso corpo ele está propenso na temperatura. Está muito quente, de repente tem uma chuva, ou se não, pega uma friagem, você vai fazer o seu corpo alterar o metabolismo para poder se adaptar. Nessa, a gente tem uma queda aí de metabolismo que pode estar propenso a acontecer alguns episódios. Mas quais os episódios? Né? Porque tudo, eu sempre falo, nós temos, didaticamente, 3 aspectos que a gente tem que entender do nosso corpo. O corpo, nós temos a parte física, que é a mais densa, a parte energética, que é essa comunicação, com o espiritual, com a alma. Cada um tem um jeito de falar, que é o pensamento, né? Que é a nossa consciência, que é a mais sutil das 3 energias. Então, essa comunicação do físico, energético e o mental, nós temos como base de entendimento para tudo que acontece aqui nesse nosso plano, inclusive no nosso aspecto entre pessoas, não somente no nosso corpo. Então, partindo desse princípio, quando nós temos essa alteração física, que é o do denso do corpo, energeticamente vai alterar e vai ter uma consequência de consciência. Então, não podemos descartar, baboseira,
pegar friagem, não vai pegar nada. A ideia, então, agora é aumentar a consciência para poder entender por que, então, que ficou propenso a ter aquela gripe. Entendeu? Mas vamos lá, vamos entender o que é gripe, né, primeiramente. Quando eu falei que o Dr. Ramírez separou os tecidos, né, ele separou os gatilhos emocionais que causavam problemas diferentes no corpo, ele fez uma espécie de uma análise e fez uma tabela. Tá? É bem didático, é separadinho, não que não aconteça tudo junto, acontece tudo junto, mas para entender separadinho. Lá na época que a gente estava na barriga da nossa mãe, nós passamos por uma fase que chamava do embrião, né? Que é estudada pela embriologia na medicina. E nas primeiras fases, nos primeiros dias que a gente tem, antes até do óvulo ele encostar no útero e começar o seu desenvolvimento, ele tem aquela fase de crescimento celular. Então, ele passa de algumas fases de amórula, quem lembra aí, está fazendo Enem, vai lembrar, porque cai isso na prova. E uma das fases, que é a gástrula, quando começa a ter a parte que vai construir a parte interna dos órgãos. Nesta parte, era até interessante ter um desenho, né? A gente pode colocar isso depois quem pedir, a gente fornece, para entender certinho. Como se fosse 3 camadinhas, uma camada interna, uma camada intermediária e uma camada externa de uma bolinha. Imagina uma bolinha oca, certo? Então, essa parte interna, ela é chamada endotelial. Todos os tecidos que a gente tem hoje no nosso corpo foram internos, né? Então, pulmão, intestino, estômago, eles foram feitos desse tecido. Depois daquela parte intermediária, que é o meso, foram todos os tecidos que nós temos de osso, articulação, músculo. E o externo, a camadinha externa, ela é toda a parte nervosa e a pele. Basicamente, tem uma mistureba, eu falo que a gente é um origami. A gente vai dobrando, 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 e o corpo depois fica o ser humano. Mas, basicamente, são essas 3 posições. Então, quando a gente fala de gripe, a gente está falando de um sistema respiratório. E o sistema respiratório faz parte do sistema interno. Ele faz parte desse sistema do endotelial. Então, quando a gente vê tecidos do endotelial que estão sendo manifestado algum tipo de doença, hoje no seu corpo adulto, aquela parte de evolução é só lá na barriga da mamãe. Aí você começa a perceber, então, se aconteceu alguma coisa no pulmão, aconteceu alguma coisa na faringe, todo o aparelho gástrico, a gente vai estar falando, então, de medos de morrer, porque esse é o de sobrevivência. É o sentido mais primitivo que o ser humano, na verdade, o ser vivo tem, porque os animais também ficam doentes. E é um pouquinho até paralelo com crianças. A gente pode até expandir hoje e dar uma faladinha sobre isso. Então, assim, todos os seres vivos que têm alimentação, né, seres vivos, no caso, os vegetais a gente não tem, mas também tem doenças também relacionadas com nós humanos. Mas a gente deixa para uma próxima para falar disso. Mas, praticamente, nós temos a parte do sistema de sobrevivência. Então, se eu não respirar, dá 3 minutos eu morro. Se eu não comer, pelo menos uns 15 dias, 20 dias, eu morro. Se eu não beber água também, uma semana, a gente morre. Então, esse sentido é de sobrevivência. Então, quando eu tenho uma doença que está pegando esse sistema, provavelmente aquela pessoa teve um medo de morrer. Porque é simples e só esse sentido. Mas medo de morrer é muito amplo. E uma criança, medo de morrer, tem que agora entender a cabecinha da criança. O que é medo de morrer? O que a gente mais percebe, aonde que mais acontece a gripe da criança, as viroses, aquela parte que é muito trabalhosa até para as mães aí, é quando a criança vai para a escolinha a primeira vez, ou quando a mãe está na licença maternidade e ela volta a trabalhar. Todas as crianças têm problema respiratório nessa fase. E por que será? Aí é fácil, né? Depois que eu já falei. É fácil, porque aí é porque ele tem medo de morrer de fome, porque a mamãe dele foi embora. Então, nos primeiros anos de vida, a ligação de mãe e filho é muito forte. Então, qualquer situação que a criança se vê longe da mãe, o mais primitivo dentro da cabeça daquela criança é que a mãe foi embora e eu vou morrer de fome. Porque a mãe, se não existir a mãe, não tem mamar, né? Não tem alimentação. Vai depender de outras pessoas, mas outras pessoas já é uma invasão, já não é dela. Então, isso é muito importante.
Muito importante essa parte. Então, a parte respiratória, ela sempre vai pegar quando tem esse medo. Essas são as primeiras doenças. E essas daqui, por exemplo, uma gripe que você falou é o mais light, né? Porque aí depois entra com asma, bronquite, pneumonia, que são coisas mais... A gente tem toda a cavidade. Vamos pensar aqui como que é o aparelho respiratório. O aparelho respiratório, ele começa no nariz, né? Aí ele tem toda a parte da cabeça, dos seios nasais, ele desce pela boca, a boca também faz parte um pouco de respiração, né? Pega a faringe, laringe, e vai a traqueia até os brônquios. E toda essa parte, cada vez mais dentro, vamos falar assim, quanto mais profunda, mais dolorido foi. Entendeu? Tem esse aspecto de sobrevivência. Mas vamos lá, vamos começar a ficar mais complexo. É bem simples. O Germânica, a gente brinca que ele parece complexo, mas ele é muito lógico. Quando você entende como o corpo humano funciona, você entende como que é. Porque a gente tem aqui o básico, né? Tem que respirar, então é sobrevivência. Então, né? Mas vamos lá. Então, a criançada começa então com o nariz escorrendo. Né? Toda a criançada está lá com o nariz pingando, escorrendo, respirando pelo nariz, né? E desenvolvendo até aqueles tecidos dentro do nariz, que é a adenoide, aumentar a amígdala, né? Então, a gente começa nessa primeira fase do aparelho respiratório, que é na cabeça, né? No nariz, nessa fase. Essa parte, além de sobrevivência, se a gente pegar aí alguns animais, alguns tipos de animais, eles usam o cheiro como fator de proteção, não usa? Então, a gente vê. Então, vamos supor, a criança dentro do ninho, né, no ninho familiar, a criança é ainda uma presa, né? Ela ainda é um bebê, é um filhote. Então, frágil, né? Ela é frágil. Então, o cheiro, os animais que são presos, né, vamos pegar aqueles roedores, né, ratinho, tem aquele suricate, né, o timão, né, do Timão e Pumba. Você vê eles naqueles vídeos de documentários, né? Você vê que eles ficam em pezinhos sentindo o cheiro. O que eles estão fazendo ali? Eles estão sentindo o cheiro se está vindo o predador. E se eles falharem, o predador vem e vai destruir o ninho. Então, eles ficam trocando, né? De qual que é e geralmente é macho, né? Que fica cheirando o território para saber que se o predador vai vir pegar. Quando o bebê, a criança nasce, né? Ela está lá no ninho familiar, ela se coloca como uma presa, ela é um filhote, mas ela tem um instinto de sobrevivência. Então, algumas coisas, às vezes, ela sentiu o cheiro diferente e deu medo. Então, aquilo que aconteceu, o corpo fala, nossa, o predador entrou, você sentiu o cheiro do perigo, mas você não fez nada. Então, aí o nariz fala assim, agora eu tenho que ser 2 narizes, porque na próxima vez eu tenho que sentir o cheiro desse predador. Então, o que acontece? A mucosa aumenta. Para quê? Para aumentar a função de cheirar. O corpo é básico, o corpo é fenomenal. O nosso corpo é um computador super em Deus, equipado, né? Acredita no corpo humano, porque ele é perfeito. Perfeito. Então, se você não tem um nariz suficiente, o que eu vou fazer? 2. Vocês entenderam? Então, assim, até dando um gancho, o que é o câncer? É o aumento de função. Então, estou dando um paralelo, daqui a pouco a gente volta nas crianças aqui. Mas vamos supor, você tem uma situação na sua vida que você não está conseguindo digerir. Não consigo digerir, aquilo não desce. O que acontece? Você não tem um estômago suficiente, você cria 2. Então, você tem um câncer de estômago. A primeira fase das doenças desenvolvidas por Hammer, desses tecidos de sobrevivência, principalmente, é que aumenta a função. Então, se para aumentar a função tem que ter mais célula, eu vou criar mais célula. E aí, depois, ele vai ter que arranjar um jeito de tirar. E aí tem a mão humana para tirar o câncer. Pronto, se todo mundo entendesse isso, não tinha mais problema. Continuamos tendo doenças, falei... Microfonia está dando aí. Assim, continuamos tendo doenças, mas se a gente entender o emocional, a gente começa a diminuir as doenças, ou quando elas são detectadas, são mais fáceis de tratar. Entendeu? Você ia falar alguma coisa sobre isso? Muito bom. Quando a gente diz que o corpo fala... Tudo. Então, nós observamos o comportamento do corpo para entendimento da doença. É isso. É o fenomenal do corpo, é isso. É triste, né? Porque a gente parece que só aprende na dor, né? Porém, nós temos o corpo para mostrar o que a mente está pensando. É assim que funciona. Então, você quer ficar saudável?
começa a mudar seus pensamentos. É por aí. E sentir também, né? Porque o pensamento leva para sentimentos e aí vai. A gente tem que equilibrar a nossa razão e a nossa emoção para poder ter as percepções melhores. E aí sim. Mas sempre a gente dá uma escorregadinha. Por isso da importância do pensamento e sentimento. Sempre Muito também, bom, né, sempre. gente? Então, muitas informações aqui. Marcelo, tem alguma coisa aí? Só passando a informação do seguinte, na live do Facebook, a Iracema Rosa Machado mandando boa tarde para todos nós Boa aqui tarde, do programa. Iracema. Olá. Rodrigo Costa participando, José Marcondes também participando, a Fernanda Araújo participando junto com a gente, a Carla Veloso, a Rosa Rodrigues participando, minha prima, né? Um abração para ela aí. Maria Cecília também participando, Tatiana Neves, bacana. Josemar de Toca e uma grande amiga nossa, a Sirlene Alves, mandando uma Que mensagem, maravilha. maravilhoso programa, gratidão, ela mandou aqui no compartilhamento que eu fiz aqui do Facebook. E também no YouTube nós temos a participação da Leila Bonini, mandando um olá. Olá, mamãe. Nós. Falei, alô, mamãe. É legal aqui, Érica Leandro dizendo boa tarde, de Alvorada, Rio Grande do Sul. Um grande abraço que para você de maravilha. Alvorada. Legal, aí. bastante gente, hein? Bom, hein? Legal, Legal, Ela- bacana. O Pablo Henrique, ótima Oi, noite Pablo. a todos. Gleison Santos, boa noite, Carmen, Marcelo e Oi, Lúcio. Então, Gleison. Boa noite. transmitindo pro Lúcio também. A Sueli Bonini também mandando um boa noite. Olá, boa Rodrigo Costa Boa noite, titia. só dando um alô aqui. E acho que é isso. O pessoal está participando, né? Tá escutando. E se o pessoal tiver pergunta, dúvidas com relação ao que a Roberta está expondo aqui, que é um assunto bem interessante, muito importante, manda sua pergunta. Você que é pai ou você que conhece alguma criança que está Que passando doença, por algum problema, né? Exatamente. Ou você é adulto, tem alguma questão, algum problema, manda Passa também pra pra ela. gente. Só queria que, antes disso, a Roberta falasse a tua profissão, né, Roberta? Que você não falou. Não me apresentei, desculpa. É tão empolgada. Agora eu já estou melhor. Agora Já relaxou, né? Minha formação mesmo, assim, a primária, né? Eu sou dentista, sou especialista em ortodontia e dor orofacial. E foi por causa da dor orofacial, que eu acabei chegando na germânica, na psicanálise, que são outras formações que eu tenho. Porque para entender o ser humano, a gente tem que entender a dor, né? E quando a dor né, chega no paciente, e a gente tem que entender como ele fala, o que é aquela dor, e não simplesmente passar um analgésico, um tratamento e acabou. É bem mais fundo. Uma dor não começa naquele momento, ela tem uma história, né? A dor é só a ponta do iceberg. Na hora que você começa a cutucar, você vai descobrir coisas fantásticas daquela pessoa. Porque aquela dor está querendo mostrar para ela que ela precisa mudar. Isso é muito Que bom, ela né? precisa É uma andar. lição, né? É uma lição. É a doença como caminho, né? Aquele livro, né? Todos os livros de psicossomática, todos os livros de metafísica, eles são válidos. Eles têm que ser lidos, todos eles têm que ser absorvidos, engolidos. Né? Cada um tem um ponto de vista. Às vezes se contradiz, mas não é que contradiz. O corpo tem vários jeitos de se mostrar, vários jeitos de falar. Entendi. Uma pergunta, porque a pessoa, quando a gente sabe que ela tem que mudar, como é que então é esse processo? Porque a gente sabe que a mudança com relação à maneira que você pensa sobre a vida, ou até mesmo sobre um fato que aconteceu que está lá atrás do passado, como é que a pessoa pode então realizar essa mudança? Que talvez seja a pergunta de muitas pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, porque a gente fala assim, tem que mudar, ok, mas como é que eu faço isso? Porque isso tem crenças, né, envolvidas nisso, né? Tem as emoções muito profundas com relação a algumas situações, né? Nós somos formados desde a barriga da nossa mãe por um campo, por uma ideia, pelas energias e depois por pensamentos, por crenças. A nossa educação vem da nossa casa ou da onde você foi criado. Aquilo são os primeiros pontos que vai formar a sua personalidade, o seu caráter. Aquilo fica preso em você, aquilo fica como se fosse uma verdade. Várias vezes é verdade e é correta, outras não, mas é a sua verdade. Com o tempo, você vai percebendo algumas coisas que você tem que mudar e outras não, e o corpo está lá para isso. Mas é muito subjetivo, muito amplo falar dessa forma. Então, assim, sendo mais específico, a doença, quando foi descoberta pelo Dr. Hammer, ele percebeu que era um gatilho e não todo dia. Lembra que eu falei disso no começo, né? Então, porque a sua percepção mudou e apenas um evento vai fazer você se alterar. Só um exemplo.
Vamos supor que o seu vizinho, você mora num prédio, o seu vizinho de cima fuma. E é aquele cheiro de baixo, né? Você é o de cima. E aquela fumaça todo dia fica lá na sua sala, e você já fecha tudo. Então, cada dia um pouquinho, você vai ficando irritadíssimo, até um dia que você explode. É esse dia que explode que dá doença. Não é o todo dia. O todo dia muda a sua percepção. Mas aí que tá, quando você explode, então vamos pegar desse ponto. Você explodiu em que sentido? Você sentiu o quê? Que ele estava invadindo a sua vida? Né? E aí você vai ter o quê? Algum problema de pele, geralmente. Eu só estou dando um exemplo, é muito grosseiro. Não vamos pegar só para vocês entenderem que pode ser. Então, vamos supor que deu um problema de pele em você por um gatilho que você explodiu com o seu vizinho. Certo? Aonde você aprende com isso? Primeira coisa, será que ele estava invadindo? Você tentou entender o que ele tem, por que ele fuma? Ele é um ser humano também. Às vezes nem ele percebe que ele está fazendo. Então, falta um pouco da humanidade. Mas a gente tem essa crença, né? Do individual, o que o outro não me toca. Então, essa é uma crença já da gente. Então, isso já muda. Então, quando eu percebo a minha doença, eu vejo que ela começou por uma invasão de território, que eu senti que a pessoa invadiu minha privacidade, invadiu a minha vida. Como que eu vou corrigir minha mente? Entender qual é, na verdade, o problema que o outro está fazendo, o tanto que você está deixando ser invadido. E aí, quando você muda essa percepção, a própria doença que você teve, no caso aqui, dei um exemplo de pele, até ela some. Mas aí você não deixa outras doenças de pele acontecerem, porque você mudou sua percepção. Na verdade, a germânica, né, a ideia da cura germânica é trazer a sua percepção ficar expandida, ficar melhor, ficar mais... como que eu falo? Você ficar mais humano, você entender mais o outro. É como se você ressignificasse aquela situação. Ou ampliasse um pouco a sua consciência. Isso é um perfil. Como nós falamos de morrer, né, medos de morrer, as pessoas hoje em dia, o medo de morrer está muito relacionado com falta de dinheiro. Porque se eu não tiver dinheiro, eu não vou ter comida. Se eu não tiver comida, eu não vou comer. E aí sim, eu vou morrer. É indireto. Então, perder empregos... né? São problemas de medo de morrer, basicamente. Esse é o básico. Então, se eu tenho uma situação no meu serviço que não está boa, e eu vejo que eu tenho que aceitar aquilo, porque senão eu vou perder meu emprego, aí eu tenho problemas nos órgãos internos, porque eu tenho medo de morrer. E aí você fala, mas o problema é no serviço. Tá, mas até quanto você tem que aceitar aquele serviço? Você precisa daquilo? Será que só tem aquele serviço no mundo? Então, às vezes, tem uma doença, vamos supor, um estômago, porque eu não estou digerindo meu chefe. Então, assim, o que está fazendo? Não é se livrar do chefe, é ver se você está fazendo o que você gosta de verdade, por que você está aceitando aquela situação. Então, você pega a doença, ressignifica como você sentiu aquilo, para depois mudar o seu jeito de ser. Muda muito, basta começar. Agora, uma coisa, eu não sei se o Lúcio tem alguma coisa. O Lúcio tem criança, né, Lúcio? Tem os dois. Sim, eu achei muito interessante essa relação que ela começou falando sobre a parte das 3 faces que a gente tem, né, desde a formação. O Dr. Sérgio fala disso em alguns dos seus vídeos, e é muito interessante essa parte, porque eu ainda não tinha ouvido ninguém falar sobre essa relação que direciona o estudo. Isso que você está falando. Então, isso é muito importante. Delimita muito e dá muito sentido para essa relação de você investigar, né, as coisas que estão acontecendo. E você abriu um leque também muito legal. Eu acredito que o ouvinte deve estar gostando muito, né, Marcelo? Como é que está a agitação aí? Está bem agitado. O leque que você abriu é muito simples, falando dessas histórias, né? Que você vai linkando uma coisa com a outra. Então, acho que é muito rico o assunto. Assim, eu tô gostando. Assim, eu não... Daqui a pouco vai aparecer uma pergunta. Então, aí, só complementando, então assim, aí você falou, bom, então os pais vão dizer, está sofrendo algum problema, seja na empresa, seja particular, seja no casamento, seja pessoal, enfim. E aí a criança está ali naquele ambiente. E ela percebe tudo. A criança percebe mais do que a gente imagina. E ainda percebe, e o pior, não é que é pior ou melhor, mas ela percebe do jeito que ela quiser perceber. Então, assim, do jeito dela, né? Do jeito dela, pela visão dela, pelo jeito que, claro que ela tem influência, né? Ela tem o entendimento pelo pai e pela mãe, ela sabe das importâncias das coisas dentro da casa dela, de acordo com os pais, mas ela também tem a importância dentro dela.
Então, às vezes, uma criança, os pais estão brigando por um problema que nem não tem nada a ver com o que a criança acha, e ela acha que a mãe vai embora e ela vai morrer. Porque se a mãe for embora ou se o pai for embora, a mãe vai ficar sozinha, a mãe não vai conseguir. E aí ela sente isso. E sente e manifesta, porque ela começa a ter doença. Isso acontece muito. É aquilo que a gente costuma dizer, a criança é o termômetro do problemas do ambiente de casa. Dessa forma. É fantástico isso, a criança capta tudo. Eu venho falando isso há muito tempo. Com o tempo a gente vai agradecer ficar doente, porque assim está mostrando o que está acontecendo. É uma coisa meio absurdo. A cura germânica, né? É uma filosofia de vida, praticamente. Claro, é um entendimento, é uma teoria, ela tem base científica, tudo certinho. E comprovação, a gente tem em laboratório, tem pacientes. Minha filha está aqui. Daqui a pouco, se ela quiser falar uma historinha dela, que ela é uma das pessoas, ela é uma das minhas primeiras cobaias. Porque a gente tem que eu tenho que acreditar. Eu não consigo passar para o meu paciente, eu não consigo atendê-lo, ou não consigo ensinar para o meu aluno, se eu não acreditar nisso. E ele é muito certeiro de acontecer. Então, quando você entende que não existe mais doença, são manifestações do corpo para mostrar onde está a sua mente. Essa que é o básico. Onde está o problema dela, né? E aonde está o problema. Desculpa. O Marcelo me perguntou como que a pessoa vai mudar, né? É quando ela aceita. Ela teve aquela doença no corpo. Então, eu falei do estômago. Então, para que eu precisei de 2 estômagos para digerir uma coisa? Por que esse problema está tão maior que eu? Então, ela aceita que ela precisou do corpo para ajudá-la a pensar. Quando ela quando ela aceitou, meio caminho andado já foi. Eu brinco muito que o que você faz com essa informação, né? A gente vai começar a descobrir as causas, tá? Mas o que você faz depois com essa informação? A germânica ela é o diagnóstico, certo? E depois, o que a gente faz com isso? Hoje, para ter uma ideia, o jeito que eu atendo o paciente depois de tudo, claro que tem uma base de psicanálise. Isso é bom, eu uso de uma forma, não é obrigado a ser assim. A técnica, ela desenvolve, a gente ensina, e cada um tem o seu feeling de como tratar o seu paciente. Eu uso a psicanálise. E depois, sabe como eu termino a consulta? Com o Ho'oponopono. Porque eu perdoo, mas não é que eu perdoo o outro, eu me perdoo. Por eu ter estado daquele jeito naquele dia, e eu precisei de 2 estômagos. Agora, meu corpo, não preciso mais de 2. Estou pronto para a próxima. Aí você fala com você. E aí eu não sei se tiver algum paciente me ouvindo, ou meus alunos aí, acontece, é na hora. É simples e só. Às vezes em uma semana, nem isso. Às vezes no dia. A doença vai embora. Só porque você se perdoou, você se entendeu. Eu acho muito bonito dentro do tema, né? Falando sobre criança, porque eu acho que falta ainda muito essa observação de aceitar e entender a criança como criança. De respeitar o tempo da criança. Sim. De respeitar os limites que ela tem muitas vezes. E muitos pais exageram nas cobranças. Principalmente no meio que a gente vive hoje, né? A gente vive no estado de São Paulo, onde tem um capitalismo muito forte, onde a criança, ela tem que ser coisas que às vezes ela não gostaria nem de pensar em ser. E às vezes a cobrança da família, dos pais, a gente vê da escola. Então isso faz com que elas criem, acho que talvez, né? Se ela já tinha medo, acho que isso vai criar o quê para ela mais, né? Porque essa distância... As tentativas de suicídio hoje, né? Por isso, automutilação. Então a gente já vem vendo isso nos outros programas, né, Carmen? Sim. Porque você vê quanto detalhe importante que está sendo colocado aqui nesse programa relacionado a esse assunto. Porque se um simples fato, como você falou, de lá no período, independente do período, né, que ela passou alguma coisa, e depois ainda vem, quando ela começa a ir para a escola, já vem mais uma carga enorme de coisas que ela não vai saber lidar, como você falou, é o tempo de cada um, é o tempo da criança e a falta de entendimento dos pais para com isso, né? Com certeza. Muito complicado. Tá bom. Marcelo? Não, é porque a gente já está chegando no próximo intervalo, né? Mas antes de chegar no intervalo, tá bom, se deixar a gente vai direto, né? Mas tem um pessoal comentando aqui. A Fátima Cristina Soares nos dando uma acenada aqui na live do Facebook. Um beijão para você, Fá. Agora está em Santos, tá uma maravilha, espetáculo. Né? E tem mais pessoas participando aqui. O Josemar eu falei, a Maria Auxiliadora Reis também participando com a gente na live do Facebook. E no YouTube tem bastante gente também aqui, a Mara Rejane mandando um boa tarde para todos. Oi, Mara, tudo bem? Lá de feira, não é? Santana do Livramento, Mara, é isso? Corrija a gente aqui. Depois você mandou um alô pra gente, tá?
Mara Regiane Dutra Costa, mandando boa tarde a todos. O Emerson Santos também dizendo muito bom, tá gostando do programa. A Zenaide, legal. A Zenaide Rosa, boa noite a toda a equipe, parabéns pelo programa, Boa muito noite, Zenaide, esclarecedor. boa noite. Parabéns, boa noite para você também. A Sandra Cipolla, de São Paulo, participando. Sandra. Ela inclusive mandou uma pergunta para a gente. A Renata Carvalho, um beijão a toda a família Tupi. Para quem não sabe, existe um grupo bem grande que se criou, né, com os trabalhos espirituais chamado Tupi. Né? Depois o seu Bira pode dar uma palhinha bem rapidinha a respeito disso. Mas vamos deixar para depois do intervalo, né, mandar a pergunta da Sandra. Oba. Eu nem sabia. Então, maravilha. Então, são 18 horas e 45 minutos. Nós vamos dar um intervalinho e já voltamos já, porque esse assunto está muito importante e é bom para vocês poderem olhar e observar a sua própria vida, né? E também das crianças. Salvem as crianças, gente. Então, até já. É isso. Tchau. O programa Crianças do Século XXI volta já. A teardrop falls into the ocean. This world is so full of greed. I cannot swim in these waters. Beloved, please carry me. Marina,
Vila Engenharia. Pensando em construir e reformar? Consulte Vila Engenharia. Construindo com qualidade. Instituto Safira, o lugar que vai ajudar você a encontrar os caminhos para uma nova consciência e reconexão com o seu propósito de vida. Cursos, atendimentos, vivências. Rua Dr. Tito Loberto Liberato, 83, 5º andar, sala 501. Edifício Oregon Business Center, São José dos Campos, São Paulo. Você se interessa pela saúde integrativa? Fala sobre espiritualidade? Venha participar no nosso programa Seja Mais Feliz, sextas-feiras, às 8h30 da manhã. Programa Seja Mais Feliz. Todos os domingos, das 8 às 10 da manhã, o seu ponto de encontro com Jorge Reis, Rui Barbosa, Rodrigo Costa e equipe é aqui, na Rádio Vivência Espírita. Eles vão trazer mensagens, ensinamentos e aprendizado, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos. Programa Vivência Espírita. Apoio WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos. Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Livraria Casa do Caminho. Polo Hotel, conforto, praticidade com economia. Programa Vivência Espírita. Ligue e participe. Telefone 12-3921-3009. Programa Crianças do Século XXI. Apresentação Carmen Mírio e Marcelo Sirim. Retornando aqui aos estúdios da Rádio Vivência Espírita com o programa Crianças do Século XXI, são 18h53. Então, retornando aqui ao nosso assunto da cura germânica, e a Roberta estava aqui explicando muitas coisas interessantes, e nós deixamos, antes de terminar o programa, antes do intervalo, algumas questões, perguntas que o Marcelo vai repetir e a Roberta vai responder, e depois nós vamos passar para a Beatriz, que a Beatriz tem umas coisas para contar para a gente bem legal aqui. Legal. Nós temos a pergunta aqui no YouTube, na live do YouTube. A Sandra Cipolla dizendo boa noite, parabéns pelo programa. Gostaria de saber o que pode influenciar nas alergias alimentares em crianças. Olha aí que tema. Boa noite, Sandra. Tudo bem com você? Então, vamos lá. Alergias. Alergia explicada pela medicina germânica, ela é geralmente são manifestações na pele, né? Cutâneas, mas pode também dar intestinais. Tem vários tipos de alergia e manifestação do corpo. Mas, geralmente, provavelmente você deve estar me perguntando, são alergias na parte, né, do corpo, né? Então, para o Dr. Hammer, o alimento em si, ele não causa nenhum tipo de alteração no seu corpo. Pode comer o que você quiser, que se vai fazer mal, ele vai sair, ele não vai fazer nenhuma alteração no seu corpo. Porque também a gente tem essa... Claro que toda a medicina, a nutrição, a dietética, toda essa área da medicina, não tô falando que não tem nada a ver, mas pelo olhar da medicina germânica, que a gente está falando agora assim, de uma força meio mental, que nossa mente muda o nosso corpo. Tá? É nesse aspecto que eu estou falando. Então, um alimento que você coma, e se você estiver bem de espírito, né, falando assim, vai só sair de uma forma, né, vai sair da forma natural. Então, comeu demais, vai sair mais. Comeu de menos, o que faz você comer demais? Aí já seria a pergunta, né? E não, mas vamos falar das alergias. Então, hoje a gente está aí na moda das intolerâncias, né? Intolerância... Eu até ia perguntar para você. Então, a gente já vai duas em uma só. Então, legal. É lógico, a medicina germânica, ela acaba pegando alguns aspectos da medicina chinesa. Olha quantas, né, chinês, né? Germânica, olha quanta nacionalidade. Não, assim, o chinês, né, vamos falar de acupuntura, eu sou acupunturista também. A gente tem uma certa ligação da pele com o intestino, isso é sabido, energeticamente. A gente tem essa correspondência. Então, quando nós comemos alguma coisa que não nos faz bem, energeticamente, está passando no intestino, vai correr na pele. Então, tem manifestação na pele. Então, a explicação poderia até parar por aqui. Entendeu? Só que não é isso. Eu vim trazer cura germânica. Na próxima, a gente vem falar de acupuntura. Não, na cura germânica, o que acontece? Quando a gente fala de intolerância à lactose, vamos falar nessa que a gente engloba um pouquinho o que a Sandra perguntou e que você está me perguntando. Intolerância à lactose. Se a gente for pegar no ser humano, certo? Em todos os mamíferos, qual é o gênero? Quem é que produz leite? Quem que é que produz leite? É nossa mãe. Entendeu? Então, o que aconteceu?
Não estou falando nem aspectos de sentimento que você tem com a sua mãe. Porém, vamos pensar no aspecto daquela criança que tem intolerância à lactose. Se ela tem medo que a mãe fosse embora porque foi trabalhar e ia deixar ela em casa, você acha que ela não está com medo de perder a mãe? Pode ser que quando ela mame ou ela tome leite, não venha esse medo de novo porque relaciona com mãe? Então, pode estar aí. E, às vezes, a gente percebe que já é adulto. Mas será o que aconteceu? Durante a infância inteira nunca aconteceu intolerância. Que eu acho que com certeza tem muita gente aí com a pulga atrás da orelha. Peraí, mas e quando é adulto? Sim, mas o que você está passando na sua vida que a sua mãe está envolvida, o seu medo, o seu apoio fraterno, aquela coisa? É mãe. Procura isso que vocês vão achar. Todas as vezes que eu procurei, eu achei. Tá? Mas no caso das crianças, então, na intolerância à lactose que seja, vai dar um problema intestinal, né? Geralmente é aquela síndrome de intestino irritável. É uma patologia que acontece quando a pessoa tem intolerâncias alimentares, principalmente de lactose, né? Tem que sair de alguma forma. E o Hammer fala, aspectos emocionais que são relacionados com sobrevivência e que tem um apelo ainda de alguma coisa suja, errada, porque nós já estamos no intestino. Se a gente for pensar na parte do gástrico, né, começa na boca e vai acabar lá no ânus. Então, toda a fase do gástrica tem o seu poder emocional. Então, na boca é diferente o que vai acontecer no intestino. Qual é a emoção que deu um problema na boca? É diferente de uma emoção que deu um problema no intestino. Porém, todos os dois são de sobrevivência. Na boca, eu ainda posso cuspir. Depois do estômago, não dá mais. Então, eu tive que digerir aquilo. Então, qual é o aspecto que a criança está passando, que ela precisa engolir aquela situação, que ela acha que é errado, então vai dar um problema intestinal. Mas, e a pele? Que a gente estava falando da pele. Porque teve alguma coisa do território. Então, aí é mais fácil achar o que está acontecendo com aquela criança. Então, é alguém que invadiu o território, o espaço dela. Território é uma área que é bem legal a gente estudar, porque território, às vezes, pode ser sua bolsa. Território é seu corpo, território é sua casa. Um segundo irmãozinho, por exemplo. Muito, muito. Um segundo irmão, ele causa várias coisas. É o gatilho primordial da criança, é o irmão, né? Então, ele vai ter... Então, alguém entrou no território dele de uma forma que ele achou errado. Olha, que a gente está falando que é uma criança. Uhum. Então, como que a criança pensa? E aí ela vai ter o problema intestinal porque ela precisa se livrar daquele problema de alguma forma. Vai sair de forma, vou falar, de forma de cocô. Não vai. O problema é pesado, tem que sair de alguma forma. Só que é alguém que está na sua pele, está lá pegando você, está encostando em você. Então, você cria uma certa coceira, algum certo prurido, né? Uma certa repulsa. Repulsa, aquilo me irrita. Se você for ler na metafísica, o que são problemas de pele? Irritações. E não deixa de ser. Então, por isso falo, sempre agrega mais coisas. Leiam bastante de metafísica para poder entender o profundo da cura germânica. Mas aí parece aquele jogo de adivinhação, né? Então, eu tenho o aspecto do território porque é pele. Eu tenho o aspecto do intestinal porque foi alguma coisa digerida. Então, é de sobrevivência. Aí você pergunta para a mãe, ou às vezes você pergunta para a criança. A criança sabe mais do que os pais. Se você perguntar, eles respondem na lata o que aconteceu. É que a gente não quer escutar o que eles também querem falar. É interessante isso que nós vemos que na vida moderna a mulher ela precisa, de uma certa forma, abandonar seu filho para poder ir trabalhar. E a criança ela sente muito isso. Sente. Né? A criança sente muito isso. E muitas das vezes a família acaba não entendendo. Porque quem é que vai cuidar do filho na ausência da mãe? Né? Então, existe uma série de situações aí na qual a criança vai ser vamos dizer assim, o termômetro, né, dos problemas. E ela mostra, né, os problemas, sempre lembrando que é da visão dela. Né? Não preciso, eu também gosto de falar, quando eu falo sobre isso, a gente não precisa proteger os filhos pelos sentimentos que eles vão ter. Porque desde que nascemos, né, a gente acredita que a Carmen faz regressão para a criança, que nós somos seres, né, aí, milenares num corpo de uma criança. Sim. Então, ela traz uma personalidade, ela traz uma característica, ela traz uma bagagem dela, misturado com a da casa. Então, uma criança, ela precisa aprender também. Ela não pode ser colocada numa bolha e não sentir. As percepções que acontecem naquela casa,
é para ela aprender. É o jeito que ela pediu, né, para ela passar essa jornada aqui, né, nessa vida, para ela ser gatilhada. Eu falo que os gatilhos são pedidos. A gente não tem heranças genéticas hereditárias, a gente tem predisposições energéticas. Porque é isso, a gente pede isso. Então, eu nasço naquela família, eu nasço naquele bairro, naquela cidade, para quê? Para ter aqueles gatilhos, é de propósito. Então, se eu tenho uma mãe, que eu sei que a modernidade é essa, mas por que a criança nasceu agora e ela não nasceu lá Nos anos 50, né? Então, por quê? Porque ela está pronta para isso. A gente não pode pegar e ficar com dó. Ela tem que passar por isso, mas ela tem que entender que ela vai ter que mudar a cabecinha dela a partir de sempre. Tem que fazer como um animal, né? Joga o seu filhote para experienciar Joga do ninho para voar. As durezas que eles vão ter que enfrentar, né? Se não fica aí com 40 anos, está em casa ainda, nem, né? Aqueles dentes. O problema é assim, cada geração que é muito dura, gera uma geração muito mole. Né? Esse é o que verdade. A gente percebe. Porque a humanidade está sendo lapidada, não é só, né, a gente Sim. aqui. Então, a cada geração se torna alguma coisa. O que era bom agora ficou pior, né? O que era, que era péssimo está ótimo agora. Você sabe de uma coisa? Hoje eu voltei para a faculdade, falei, né? E aí eu tive que fazer uma redação lá, né, rapidinho. Aí a redação era exatamente isso, né, que eles estavam falando assim, que a geração atual, eles estão chamando de alienados, né? Então tem um texto que o cara escreveu, tal, e aí ao mesmo tempo ele fala assim que a gente não pode generalizar. Então eu tinha que escrever a respeito disso. E aí eu peguei e falei assim, olha, eu nasci na década de 60. Na década de 60 e na década de 70, que foi a minha infância, a minha juventude foi na década de 80. Então assim, todas essas épocas tinham as pessoas que queriam mudar o mundo, tinham os revoltados, rebeldes que queriam quebrar tudo, tinham os drogados e tinham os conformados. Então isso aconteceu na década de 60, de 70, de 80, de 90, de 2020. Nós temos os caras que querem transformar o mundo, nós temos os revoltados que querem quebrar tudo, são contra tudo, tem os drogados, agora suicidas, tal, e tem os conformados. Então, o que mudou? Mudou a tecnologia, evidentemente, mas está tudo aí. Eu vejo que o que mudou foi as informações. Então, o que mudou, na verdade, foi o jeito de se comunicar. Esse é o básico. Antes demorava para vir um disco, né? Não vamos falar nossa idade. Para vir um disco que a gente gostava de uma música, demorava quantos anos? Só ele é músico, né? Ele é professor de música. Hoje não, hoje nem lançou lá, a gente já sabe aqui. Baixou, né? Então, assim, o que mudou, eu vejo, é a comunicação. E isso abriu o quê? A possibilidade das pessoas manifestarem, porque antes ficava só no terreno das ideias, não tinha para quem falar, falava para 5, 6 em volta de você e ninguém sabia. Sim. Agora, eu falo uma coisa hoje aqui, eu tenho, às vezes tem páginas aí, tem quantos milhões, 1.000, 100 mil, 300 mil seguidores numa página, e você fala uma coisinha e a gente já passou, já foi. Essa é a diferença do momento. Sim. Nós continuamos seres humanos da década de 20, 100 anos atrás, década de 20 do 1900. 2.000 anos atrás. E assim, lógico que eu gosto muito de falar essa coisa, parece que quando eu falo disso eu me sinto mais, eu tô velha, mas a gente passou na fase do rádio com televisão, depois de repente TV a cabo, de repente agora, sem internet não dá para viver. Não é? Parece que virou de sobrevivência agora. Eu não sei como a gente fazia antes. E não sei como a gente fazia antes. Mas a gente está usando essa tecnologia como a nossa base de agora vamos falar de germânica, vamos voltar. A gente está falando, a tecnologia, toda essa parte de inovação, o jeito de se ver, é o nosso cérebro externo. Entendeu? Então eu conto com aquilo. Eu estou gastando menos energia no meu cérebro para eu ficar guardando dados. Eu não preciso mais. Eu não sei o telefone da minha mãe, desculpa. Se ele não está gravado no meu celular, eu não sei, né? A gente grava menos coisas. A gente não compra mais tantas coisas físicas. A gente compra tudo online, né? Livros. Hoje a gente tem leitores de livro que cabe aí, sei lá, o meu deve ter uns 50, né? Não dava para ler livro assim, né? Ficava pesado para carregar. Então a gente o nosso cérebro está externo.
E a gente tem que ter essa correlação do cérebro externo com o cérebro interno. E quando a gente está alterado nas nossas percepções, esse cérebro externo ele fica maior. Então, vou só dar uma coisa simples aqui. Quem de vocês aqui estava escrito cereja e leu cerveja? Entendeu? O que é isso? É o ato falho que a gente fala, né, na psicanálise. Mas o que é o ato falho? É o ver, mas não olhar, né? É o ouvir, mas não escutar. A gente está usando o cérebro externo e ele não está batendo com o cérebro interno. E aí está começando as doenças também. A gente precisa ter essa percepção. E isso é a gente se centrar, é a gente se entender, é conhecer. Não vai ter como tirar essa tecnologia. E as crianças que estão vindo hoje, se não tiver essa tecnologia, não dá para falar com eles. Sim. Porque eles são mais rápidos que a gente. Eles já sabem que o cérebro é externo. Ele tem um cérebro interno e o cérebro externo, né? Eles já sabem. Então, eu vejo assim, não vejo uma involução no uso de tecnologia. Eu vejo a evolução porque se a gente tem esse cérebro externo, né, o celular, né, ela me facilita muito. Então, eu evoluo mais rápido. Até eu ir numa biblioteca, até pegar um livro, até abrir, né? Pensa, hoje não, eu digito no Google. Agora, o que precisa? Discernimento, porque lá tem todos os tipos de informação, né? Das boas e das ruins. E essas boas ou ruins vão fazer nossas crenças. É o que eu acredito. Aí eu li no Google uma vez que aquilo faz mal, aquilo virou uma regra. Aí eu vou comer, vai me fazer mal. Aí você fica doente. Então, essa é a alteração da gente. Então, você vai perceber que cura germânica não é só uma coisa simples, é tudo. Né? Aí que é importante. É muito mais. Tem mais perguntas? Tem mais Vamos perguntas, ficar aqui até né, amanhã. Tem a Leandra, acho que a Leandra... Tem algumas pessoas que estão entrando também aqui participando. O Gleison entrou na live do Facebook, a Carla Cardoso, lá de São Paulo. A Margarete Diniz também, e o Devan de Ju, que é um xamã lá foi meu professor da bacana, Vivência hein? na Aldeia. Muito legal a sua participação dele aqui. E nós temos sim uma pergunta aqui da Érica Leandro. Ela dizendo o seguinte: tem um dos netos com muita alergia de pele, principalmente picada de inseto, mosquito, etc. E também muito interessante e dificuldade para falar corretamente. Aí ela colocou depois embaixo intransigente, dificuldade de relacionamento com as outras crianças. Olha que interessante, não falou a idade, né? Não disse idade. Érica, se você puder passar para a gente. Eu vou dar um apanhado. Para ter uma informaçãozinha. Se ela puder, fica melhor. Mas vamos lá. Picada de inseto, né? Então, assim, eu sempre dou risada com picada de inseto, porque eu falo, você está numa casa, né? Vai todo mundo para a praia, né? Final de ano, aquele calor. E aí, todo mundo está no mesmo quarto, de repente, só uma pessoa foi picada. Mas o que aconteceu? O mosquito falou, eu quero esse, eu só gosto desse. Não. Ele teria que ter um problema de pele, porque provavelmente ele está passando por algum gatilho emocional de algum contato que ele não quer, alguma separação que ele não queria, né? Então, ele precisa manifestar esse tipo na pele. Então, vamos supor, eu não quero que alguém me encoste, tá alguém entrando muito na minha área, tá alguém aí dando muito palpite na minha vida. E se for criança, é alguma pessoa estranha que está querendo cuidar e eu não gosto, ele olha para mim de um jeito que eu não gosto, eu sinto inseguro. A criança sente muito, isso é muito. E aí ela quer o quê? Ela quer tirar dela, como se estivesse arrancando da pele. Então, ela vai ter essa parte de coceira, como se estivesse arrancando a pele mesmo, chega a cortar, fazer ferida, né? Tem um outro jeito que saiu da vida. Então, vamos supor, uma criança que perdeu um bicho, perdeu um brinquedo, porque é o que eu falei, a gente tem que entender como é que a criança pensa. A minha filha, uma vez, ela perdeu um peixe, era um peixe de pelúcia, e ela lembrou agora, ficou bem doentinha, porque ela deixou em cima de um carro, aí o carro saiu, derrubou e nunca mais vimos o bicho. Então, assim, às vezes brinquedo, né, a gente escutava isso, né? A criança tem até febre porque perdeu um brinquedo. Essa parte que então separou da criança. Então, o que ela faz? Ela coça para ficar mais sensível, porque para cada coisa que encostar, ela lembrar de falar assim, eu estou sentindo ainda. O corpo da gente, o nosso cérebro, ele é primitivo do jeito de manifestar no corpo. A nossa mente está em evolução. O corpo é primitivo. Então, se a gente pensar do jeito mais primitivo, do jeitinho mais infantil, é assim que as doenças manifestam. Entendeu? Então, assim, é da picada. Então, ela aumenta a energia dela, vamos supor assim, ela fica favorável. Não tem a lei da atração, que a gente tanto fala para atração de coisas materiais e de prosperidade? A lei de atração de mosquitos.
Por quê? Porque eu preciso coçar. Aí o que eu faço para me coçar? Coço só porque eu quero? Ou eu como alguma coisa que vai dar? Ou eu atraio o bicho para me picar? Parece louco, né? Mas se você for pensar dessa forma, você vai ver que quando você está bem, nem os bichos Nada. te encostam. É verdade. Nem os bichos te mordem. Ou às vezes está cheio de bichos, você fica só se concentra no bicho. Fala assim, eu não estou no teu área, você não precisa entrar na minha. E o bicho não vem. Daí depois tem medo. Barata não é assim. Ela não responde a esse tipo. Ela não respeita Não, a lei. não, uma barata pula. Ela chega chegando, né? E aí ela perguntou de falas, né? Ele está com problema de comunicação. Ele tem dificuldade para falar corretamente, dificuldade de relacionamento com outras crianças. Ele é intransigente, né? Isso, Ele é duro. exatamente. Então, aí, ó, se ele é criança, ele já vem aí com uma bagagem de personalidade mais difícil. Então, é uma pessoa que não gosta muito de ser contrariada. Quando a pessoa está sendo contrariada, estão invadindo o espaço dela. Só que como ele está se colocando que ele não pode falar? Por que ele não pode falar? Tem que perguntar para essa criança o que ela quer falar que não pode. Pode perguntar, ele vai responder. Do jeito dele, ele tem dificuldade, é só liberar. É meio liberta essa criança. O que ele está querendo falar que ele não pode? Quem que está impedindo de ele falar? E aí segura a bronca porque ele vai responder. Entendeu? Mas geralmente, a falta de fala, ele foi bloqueado em algum momento que não pode falar. Ou ele viu alguém sendo punido porque falou. Nosso jeito, né, o ser humano, como ele se desenvolve é através da imitação. Né? Eu falo isso porque é muito interessante. Na minha casa, quando a minha filha nasceu, eu tinha uma enteada, né, a Jaqueline. Então, eu nunca falei mamãe, eu falava Jaque. Né? Vem, Jaque para cá, Jaque para lá. Era bronca, ela já tinha 9 para 10 anos. 10 anos, né, quando a Bis nasceu. E era Jaque. A primeira palavra que a Beatriz falou foi Dadaque. Não foi mamãe. Porque a gente fala mamãe, a criança imita a mamãe. A mãe corre, a criança vai correr. A mãe é acelerada, a criança vai ser. É por imitação. Então, alguma coisa às vezes aconteceu com essa criança que ela não está falando. Mas, basicamente, se ela não pode falar, ela está com medo de morrer, porque se ela falar, ela vai ser cortada, ela vai ter porque vai ser punida. Fala está dentro, só para lembrar lá daquele aspecto de sobrevivência, a fala está dentro da faringe. A faringe tem as cordas vocais e ela faz parte do tecido de sobrevivência. Então, se você está rouco, se você está gaguejando, agora vamos abrir o campo aqui de coisas para perguntar. Provavelmente você está com algum aspecto, lógico, tem outras coisas envolvidas, mas a base dele tem sobrevivência. Por isso essa falta de manifestação. Vamos lá. Muito bom. Bacana. Só lembrando que no Facebook, na parte daquelas coisas de sala de vídeo, teve a Dani Fuji entrou, a Marlene está participando. Nossa, a Dani Fuji está no Japão. Exatamente, olha que legal, do Japão, Dani. né, uma conhecida nossa. Acordou cedo, Subira ó. também. Dani Fuji. O Flávio Ferreira, a Ângela Maria entrou também. Um abraço para todos que estão participando junto com a gente do programa. Tem mais perguntas aqui também, tá? A Maria Abi mandando um parabéns pelo programa, o Domingos dando um retorno para a gente do microfone, mas já disse que já melhorou. E o Gleison perguntando o seguinte: excelente programa, conteúdo traz uma expansão de consciência. Eu gostaria de saber se a doutora Roberta recomenda algum curso da medicina germânica. Opa, sim, olha lá, agora vamos lá. Plim, plim, né? Faz a propaganda agora, né? Hoje está acontecendo um curso em Curitiba, né, de cura germânica. O endereço, eu vou passar o Facebook. Chama Cura Germânica. Só procurar no Facebook, Cura Germânica, vai sair na página. E no Instagram também, Cura Germânica, tá? E lá vocês têm todos os meus contatos. Vai ter até o WhatsApp, tem os meus vídeos no YouTube, vocês vão assistir lá. Então, já está acontecendo um curso, nós já estamos no 4º módulo, são 8 módulos que eu faço, porque a base, além de ter uma base de psicanálise, que a gente tem que entender como o ser humano pensa e como eu tenho que alterar, com bases com PNL, tá? Tem a parte de anatomia, entendimento, fisiologia humana, porque é baseado nisso, é bem simples, né? E tem a parte da toda a decodificação da doença que foi desenvolvida pelo Hammer na década de 80. E depois, no final do curso, a gente entra com doenças psíquicas. E essa é a parte que eu estou desenvolvendo mais agora. Porque é o que eu falei, as dores do corpo são mais fáceis. O problema são da mente, porque a mente é o comportamento humano
que está sendo alterado. E quando eu tenho um comportamento alterado, eu atraio mais doenças físicas ou mais psíquicas. Você podia falar um né? pouquinho, então, sobre esses problemas das crianças, né? Sim, Porque criança tem isso, várias, né? sim, temos. A gente tem, eu vou Temos falar, tempo. tem tempo, né? Para falar disso. Então, o curso a gente está fazendo lá em Curitiba. Aqui em São Paulo, a gente vai começar em abril, tá? Aqui em São Paulo, nós estamos em São José. Mas assim, em São Paulo a gente vai começar em abril. E tem uma turma nova também em Curitiba, pessoal do Sul que estiver interessado. E tem também outros lugares que a gente tá abrindo, que eu não sei toda a agenda, tá, com o pessoal. Entre em contato no @curagermânica, tanto no Instagram quanto no Facebook, e aí vocês vão ter todas as informações, tá bom? Que mais? Vamos lá. Maravilha. Então agora eu quero ouvir a Beatriz, né? Ela está aqui quietinha, ela tem coisinhas para contar para Só gente. para dar um retorno, a Érica disse que ele tem 6 anos. Opa, 6 anos. 6 anos, vamos lá. A gente tem um entendimento, usando até como base de outras terapias, tá? A gente vai usando base de constelação do Bert Hellinger. Eu faço uma constelação também que eu chamo de Roda da Vida, que a gente usa também as bases de energéticas como apometria. Então, assim, nós temos que ter muitos entendimentos fora para poder concluir alguma... É a mente que está em jogo agora. A gente tem que entender como funciona a mente. Então, uma criança, ela já traz essa personalidade de vidas passadas, é o entendimento que nós temos também. Quando a gente tem uma criança de mais ou menos, desde bebezinho, da barriga da mãe, até mais ou menos uns 3, 4 anos, as energias que estão rodando nessa criança é muita energia trocada com a mãe. Essa parte de mãe que está sendo desenvolvido nessa criança. Então, muitas das vezes, mãe, se o seu bebê está doente, olhe para você, o que está acontecendo com você, com a sua mente, com o seu olhar, nas suas percepções do seu ambiente, da sua casa, com os seus familiares, tá? Com o jeito de que você trata essa criança, porque ela sente os seus medos. Então, as doenças podem estar acontecendo nela e são suas. Lógico que a criança precisa passar por esse momento para ela crescer. Não é por acaso que tem uma gripe, não é por acaso que tem uma febre. Essa dor no corpo também faz a criança crescer, mas o estímulo primário vem externo. Depois dessa fase de 3, 4 anos, a criança começa a ver o mundo e ela começa a ver o pai. Isso é bem Bert, né? Depois eu gosto bastante dessa parte. Ela começa, é chinês também. Basta, a gente entende isso na cronobiologia, entende as entradas o chinês vê a parte energética, dos binômios, isso também. Mas o pai entra na vida daquela criança a partir de mais ou menos 3, 4, 5 anos de idade. E não só o pai entra o aspecto do externo. Então, agora ela vai olhar os avós melhor, os irmãos melhor. Então, até 3 anos, qualquer coisa que entre no campo dessa criança pode ser que está atentando ele, de uma forma de sobrevivência. Então, essas doenças infantis que começam ou até de nascença mesmo, congênita, a gente tem a base de reencarnacionista, a gente não pode negar isso, porém a gente tem que entender por que ele traz essa bagagem reencarnacionista, da onde está aqui no agora, não pensando no passado, qual é a energia que está rodando aquele momento para ele manifestar aquilo. Porque tem doenças sérias que nascem com alterações de distúrbios, síndromes, cânceres, e aí não é uma coisinha fácil de tratar, isso vai perdurar a vida inteira. Uma criança com Down, ela já tem Down desde a barriga, e aí ela vai ser o quê? Uma pessoa com Down que tem percepções diferentes da vida, ela vai atrair outros tipos de doença, ela tem propensões a essa. E aí, aonde veio essa energia? A energia do campo, a mãe está envolvida, isso tem sempre, tá em jogo. Então, uma criança de 6, voltando nele, a gente vai perceber que pode ser o externo, não é mais tanto a mãe. Então, pode ser escolinha, pode ser a família, os irmãos. Irmão é ótimo. O irmão veio para atazanar a vida da gente. Na verdade, faz a gente crescer. Sem irmão não dá, né? Tanto que tem histórias aí de primas. Conta a história, Beatriz. Pode contar? Vamos lá, Bia. Conta a história da Bárbara. O que estava acontecendo? Assim, a gente tava brigando, né? Não, conta primeiro o que estava acontecendo no corpo dela. Como assim? Que ela estava com aquela alergia no pescoço. A Bárbara ficou com uma alergia no Fala pescoço. perto do microfone. Ficou tudo vermelho, parecendo que tinha, sei lá, parecia um monte de bicho picando ela. Então, aí a gente, eu tava brigando com ela, não lembro porquê.
era muito pequenininha. Aí eu empurrei ela perto do pescoço e ela tomou um susto, tipo, pensando que ela tava sendo enforcada, né? Aí uns 2, 3 dias depois, ela ficou com esse negócio de vermelho. Aí eu e a minha mãe, a gente fez o pono e deu... Na hora ficou... Melhorou. Só para Melhorou. corrigir, ela estava com uma alergia no pescoço, no carro. E eu olhei parecia uma dermatite, né? E a mãe dela, né, minha irmã, tem uma dermatite sempre, né? Que também a gente tem que saber de onde foi. Às vezes, gente, doenças infantis, então aconteceu o problema quando você era criança, mas você não entendeu, você leva essa doença para o adulto. E é difícil depois voltar, tem que fazer regressão para descobrir, e descobre. Tá? Mas voltando no caso da minha sobrinha, ela estava com aquela dermatite no pescoço. E aí, eu sei que é alguma coisa. Eu falei, eu respiro, Germânica, então eu tenho que buscar o emocional. E ela estava ali, eu falei, o que encostou no seu... O que você encostou no seu corpo que você não gostou? Ela não sabia. Não, isso daí a gente começa a fazer as perguntas, né? O que faz isso em você? O que você sente com isso quando está no seu pescoço? Perguntei para a Bárbara. Aí ela falou, porque coça. Tá doendo. Tá, mas o que acontece mais? Ela falou assim, parece que eu não respiro. Quando ela falou isso, eu achei, opa, alguma coisa com enforcamento, esganamento, né? Aí eu pensei, nessa idade, esganamento, enforcamento só pode ser briga, né? Criança, né? Alguma coisa, ninguém vai tentar esganar, né? Aí eu olhei e falei assim, o que aconteceu que você se sentiu esganada? Aí ela falou, foi a Beatriz que me empurrou no pescoço, né? Aí foi na hora, a gente já fechou que era aquilo lá. Então, é um contato que ela não queria. A prima brigou com ela, empurrou ela, machucou o pescoço e ela se sentiu invadida. E aí a pele... e a Beatriz disse que não fez por mal. Claro, estava brigando, mas ela não quis enforcar. Mas o sentimento da Bárbara foi esse. A gente não pode tirar a razão do sentimento da pessoa. Se a gente julgar o sentimento que ela teve, a gente não vai entender a doença que ela está manifestando. Essa é a primeira regra do cura germânica. Não julgue o que a pessoa teve de dor. A dor é dela, é só dela. E aí, na hora, a gente parou e falou assim, o que aconteceu? Ela, nós brigamos. Eu falei, então agora é o seguinte, vamos fazer as pazes. Vocês vão se abraçar, vão se dar beijo, perdoa. Olha, mas foi 5 minutos. Foi o tempo de chegar na escolinha. O pescoço da Bárbara já não tinha mais nada. É muito rápido. Agora, se a gente não entende, vai no médico, vai passar pomada, vai fazer quanto tempo essa dermatite? Quanto tempo? E era uma coisa simples, é um olhar de criança. Basta e só. E assim, gente, não foi na hora da briga, foi vários dias depois. Então, assim, a gente não faz o paralelo na hora. Não faz. Entendeu? Tem que fazer um retorno até o fato, né? Legal. No Facebook, na live, a Marlene Araújo Simões participando, olá, boa noite. mandando um beijo a todos, saudades, também está com saudades, né, de você. Aqui no YouTube, a Mariabe só comentando que o meu microfone está meio baixo, acho que já deve estar ok, porque pelo que eu estou percebendo está ok. Mas aí a gente vai vendo aqui. E a Renata perguntando o seguinte, dores de ouvido e conjuntivite nas crianças, por que se manifestam? Vamos lá. Mesma história, como foi o da Bárbara, foi de um contato. Conjuntivite. Tanto o ouvido, nas otites, quanto no olho, conjuntivites. Minha filha teve um episódio de conjuntivite e dias, estava feio, e eu perguntei, o que você olhou que você não gostou? Aí ela contou que foi o quarto dela, porque teve choveu, aí teve problema de goteira, e o teto dela ficou todo mofado, estava feio. E ela relatou isso, e a gente ressignificou, vamos pintar o teto, e aí passou. Não tomou nem nada, não fez nem tratamento de conjuntivite. Então, assim, primeira coisa, olho, nariz, pele, que mais que a gente tem? Ouvido, né? Isso são sentidos, não são humanos? A gente tem o paladar, o olfato, né? Os 5 sentidos sabidos, porque a gente tem o sexto, né? O sexto é o que mais causa doença, porque é a nossa percepção do externo. Mas, assim, os 5 sentidos que nós usamos, eles são basicamente para a sobrevivência, porque são os únicos sentidos que nós temos, que é a interação do meio externo com o meio interno. Como eu sei que eu estou falando alguma coisa? Porque eu escuto, né?
Como eu sei que tá pegando fogo em algum lugar? Porque eu senti o cheiro. Então, assim, eu uso os 5 sentidos como uma forma de sobrevivência. Então, se um dos sentidos está doente, é porque ele foi usado e ele passou da nossa percepção de... entrou na sobrevivência, então eu tive medo por aquilo. Então, olhar algo que não está no seu agrado e aquilo vai te corromper de alguma forma, ou do seu valor, ou da sua vida, ou da sua integridade, já passou pelo olho. Então, o olho vai manifestar aquela certa inflamação. É como se eu quisesse ter 2 olhos para ver. O ouvido também é a mesma coisa. Escutou demais, escutou coisas que não deveriam. E aí que está. Toda criança tem otite. E aí a gente vai voltar para o que a gente falou lá 1h30 atrás. Os pais brigam. E as crianças escutam o que elas acham que estão escutando. E aquilo corrompe o meu medo. Eu escutei alguma coisa. E aí eu vou ter otite. Entendeu? Então eu vou te fazer uma pergunta. Opa. Relacionada a mim. Eu tenho um problema auditivo. Tem. Né? E o que eu me lembre... Mamãe tinha muito trabalho comigo quando eu era criança com relação a problema de otite, dor de ouvido e tudo mais. Isso vinha acontecendo. Então agora, adulto, né? Adulto já passado do adulto, né? Porque não estou... Né? Na melhor idade. O problema de audição. Né? Problema de audição. Então vem um processo que eu não consegui ainda uma reversão desse problema. O que você poderia falar sobre isso? Vamos lá. A audição é então um sentido de proteção. Ao longo da sua vida, né, desde a infância até hoje, provavelmente coisas o jeito que você tem a sua percepção maior do seu ambiente é através da audição. É o seu sentido mais aguçado. Então, ele é o fácil de se perceber. Então, ele está sempre pronto para escutar. Voltando um pouco para o fundamento de medicina germânica. Quando a gente precisa aumentar a função para poder ter, numa próxima vez, eu estar pronto, né? Então, eu não escutei o medo do perigo, ele não foi escutado. Então, agora eu preciso ter 2 ouvidos para poder escutar melhor. Então, eu aumento a função do meu ouvido. Nessa que eu aumento função, eu aumento células. Quando eu entendi, ou quando a doença acabou, porque toda doença tem começo, meio e fim, mas naquele momento de ela terminar, eu escutar alguma outra coisa, eu volto de novo, a doença começa de novo. Então, eu tenho de novo um crescimento de tecido, só que não deu para cicatrizar. Com muitas vezes acontecendo isso, o tecido não consegue cicatrizar isso já lá atrás, certo? Então, ele vai fazer uma espécie de cicatriz. Ele deixa uma cicatriz. Quando o evento, isso é um dos fundamentos mesmo da medicina germânica, quando o evento ele é muito forte, a gente cresce demais a função daquele tecido. E na hora que ele precisa ir embora, de alguma forma, ou porque ele tem que desinflamar, ele tem que desintegrar, e a gente vai entrar em outras questões aqui sobre as infecções, porque as infecções, na verdade, são as curas. Quando a gente tem a infecção em si, com bactéria envolvida, vírus envolvido, protozoários, é quando o nosso corpo está pegando aquilo que existe para se curar, que não é a visão, né, da medicina normal. E parece que é um absurdo, mas é desse jeito que, se a gente pensa, a gente entende melhor. Então, com várias otites recorrentes, a gente tem muitas infecções recorrentes. Só que tem uma hora que a gente toma muito antibiótico. E não toma antibiótico só como remédio. A gente toma antibiótico indireto em todos os alimentos, praticamente. Porque se não é o alimento com agrotóxico, que depois vai vir que também causa alterações no nosso sistema de metabolismo, o bicho precisa de antibiótico, senão ele não vive e a indústria não funciona. Então, a gente toma muito antibiótico e mata essas bactérias que a gente tem no nosso corpo como proteção da gente. Não é só a doença causada pela bactéria, a bactéria também nos protege até de outras bactérias. Gente, esse problema dos antibióticos ele é longo. Bom, porém, então eu tenho uma infecção de otite longa e eu não consegui eliminar aquele tecido que meu corpo precisou criar para um segundo ouvido, entenderam? O que acontece com aquele tecido? O organismo encapsula,
Ele cria uma certa cápsula naquilo e ele guarda lá dentro. Só que aquilo vira uma cicatriz. E essa cicatriz vai dificultar a própria função da audição, deixando, no caso do senhor, mas das pessoas que têm problemas auditivos hoje, eu preciso escutar melhor. Então, vai ficando cada vez mais fino, até a ponto de parar. Por quê? Porque a pessoa ela vai forçando, porque eu preciso escutar, eu preciso. É um gatilho constante, seu Bira. Isso. É uma coisa que tem que fazer uma volta no tempo, quando escutava, se entender, porque entendia aquela... como foi o seu entendimento do que sua mãe e seu pai conversavam, que aquilo dava otite. E hoje, para que está querendo escutar a mais? Então, assim, é um puxar do corpo. Só que toda vez que a gente fica puxando a energia do corpo, tem uma hora que ele esgota. Por isso que vai embora. Foi criado por outras famílias. Ó, aí começa a história, já começa a bater. Bate sempre, gente. É muito fácil achar. Pergunta para o corpo fala. Com certeza, né? Maravilha. Mais alguma pergunta aí, Má? Aqui só passando para o pessoal, o Leandro Souza aqui está participando junto com a gente, o Ed Costa também participando, a Sônia Cássia, a Dalva Martins também, o pessoal que está acompanhando a gente no Facebook, da live lá no Facebook. E eu acho que por enquanto tá tranquilo aqui. Então vamos falar das alterações psíquicas? Isso, vamos, porque nós já vamos indo para o final do programa, isso, né? Então vamos lá, porque eu acho que é importante. É um estudo que eu estou fazendo ainda, não tem muita coisa, porque o que aconteceu? Há 3 anos atrás o Dr. Hammer faleceu, e aí quem está estudando somos nós agora, Germânica. Tá? Então, eu sempre falo para os meus alunos, quanto mais experiências vocês tiverem, quanto mais catálogos vocês conseguirem ler, e vai adquirindo esse banco de dados para vocês entenderem como que o corpo funciona. Nas doenças físicas, então, basicamente, são 4 tipos de emoção que vão trazer problemas no corpo. Então, se é de sobrevivência, vai trazer doenças dentro do corpo, então, nos órgãos de sobrevivência. Então, de respiração, de eliminação, né, o urinário, de reprodução, porque o ser vivo precisa reproduzir. Porque se agora, decididamente, ninguém mais quiser ter filhos, daqui a 50 anos não tem mais humano na Terra, porque vai morrendo os que estão e os que não vai ter. A parte de reprodução, ela é vital para o nosso corpo. Então, alterações de aparelho reprodutores, problemas ginecológicos ou mesmo dos homens, são problemas de sobrevivência. Mas vamos deixar isso para depois, dá muito... Mas vamos lá. Então, de sobrevivência é medo de morrer, tá? Básico. O de integridade é aquilo que eu falei. Mas o que é integridade? Integridade é a sua personalidade. Você pode estar me falando que eu sou uma má professora, né? Mas se você falar que eu sou uma mamãe, ou se eu sou ladra, nossa, isso vai me dar um negócio, eu vou me desconstruir, eu vou me desintegrar, né? Então, assim, eu vou ter doenças de desintegrar, certo? Se você falar que eu não tenho capacidade, se eu sentir que eu não tenho uma capacidade, né, de alguma coisa, provavelmente eu vou ter alguma doença de nível de estrutura. Então, osso, articulação, cartilagem, porque é o que dá capacidade. Eu consigo andar, eu consigo pegar, eu consigo entregar aquele relatório para o meu chefe. Isso é capacidade, tá? As tendinites aí. Bom, e eu tenho o aspecto do território. O território, para todo ser vivo, ele é muito importante, porque é ele que é a base da sua sobrevivência. Porque nesse mundo, é um mundo animal, né? Então a gente tem a presa e tem o predador. Se a gente precisa querer viver, então a gente está correndo sempre contra um inimigo. Ou a gente está atacando, ou a gente está defendendo. Isso é básico. Por isso que a gente ensina didaticamente, cada sentimento vai causar uma manifestação física, uma doença no corpo, de acordo com o sentimento, mas não é separado, é tudo junto. Mas pegando no aspecto do território, que esse é o problema, que é o problema da gente, é o mimimi, né? É aquele, não me toca, não mexe nas minhas coisas. Hoje, que aí, vamos lá, o cérebro externo faz eu ter meio que uma percepção maior daquele espaço. Eu não sabia o meu tamanho. Hoje eu acho que eu sou maior. Por quê? Porque eu consigo ao mesmo tempo, olha aqui mesmo, ele está com YouTube, Facebook, que mais? Vai falando. Olha o tamanho do seu campo hoje. WhatsApp. Olha o tamanho do campo do Marcelo agora. Então, se ele perceber que alguém invadiu um campo, e olha, a pessoa pode estar lá no Rio Grande do Sul, tem gente do Japão.
olha o tamanho do campo do Marcelo. Vocês entendem que essa percepção mudou? Então, o nosso território, ele está, além de ser um território virtual, dentro do meu cérebro, eu não sei se é o que é real e o que é virtual. Se eu fechar o olho e imaginar um copo d'água, ou estou olhando o copo d'água, meu cérebro sabe que é real aquilo. Para ele, tanto faz. Então, o nosso território está muito, muito, muito expandido e mal ainda entendido. E a nossa mente está em construção, então isso faz a gente ter alterações de território. Eu estou batendo bastante na tecla de território, por quê? Porque, pensa, a criança já nasce youtuber, né? Ela quer like. Minha filha está fazendo vídeo agora, né? No YouTube. Em construção é o prédio que está aqui. Então, a criança já nasce com a percepção, ela já tem um território virtual aumentado. Ela já não é mais só dona do quarto dela. Ela é dona do canal do YouTube. Então, quando a gente tem invasão, e aí sim, vamos entrar no Hammer de novo. Ele conseguiu delimitar. Claro que também tem outras doenças psíquicas gatilhadas por outros processos. Pode ser de valorização. Se você humilhar uma pessoa a ponto dela surtar, ela vai ter uma alteração psíquica. Mas eu estou falando de território, que é aquela coisa sutil, pequena. É assim, entrou na minha página do Facebook, escreveu uma coisa que eu não gostei. Eu falo que as doenças sérias, elas não são feitas com coisas grandes. Se entrar aqui, vamos supor, um dilúvio, né, tudo alagar, como aconteceu em São Paulo essa semana, provavelmente eu fico chateada, eu fico com problemas, mas eu não vou ter problema de saúde, porque a gente já está adaptado. Os filmes mostram para a gente as catástrofes que não matam, mas os filmes não mostram o vizinho que fuma, né? O filme não mostra aquela coisinha pequenininha daquela pessoa que curte a sua foto, ou aquela que você queria que curtisse e não curte. Então, o teu campo aumenta, as suas percepções aumentam e a sua possessividade aumenta. E aí o comportamento das pessoas já está alterado de natureza, certo? Então, vamos lá. Eu estou dando uma volta para vocês entenderem o território, o tamanho que ele está. As crianças têm território e elas têm aquela visão dela. Então, quando o Hammer começou a perceber que alterações de tipo como bipolaridade, depressão, esquizofrenia, vamos embora, tem tox, entendeu? Todas essas doenças, TDAH principalmente. O que é essa ansiedade que as crianças têm? Não tem o que fazer, né? Não tem pressa. Por que tem pressa? Por quê? Porque elas têm a esperança de que é o campo delas, é o território delas. Eu só tenho estresse se vier um leão aqui, eu tenho que sair correndo. Tá, mas por que a criança está com estresse? Porque o leão está lá na internet. Entenderam? Então, assim, essa percepção está alterada, certo? E quando ela se vê violada, quando ela se vê com o teu território invadido, ou alguma coisa que ela tinha e foi perdido, o que acontece? Dentro do nosso corpo não vai, às vezes, dependendo do grau que você viu daquele problema, ele não vai pegar no corpo, ele não vai pegar na pele, como eu falei de território, ele vai alterar sua percepção. Porque se você não percebeu que aquela criatura entrou, eu agora tenho que ser melhor de olhar, porque a próxima vez eu vou pegar. E a pessoa vai entrando numa alucinação. Então começa a paranoia aí. E vai se instalar, as percepções vão ficar diferentes, e aí sim elas vão atrair mais doenças. Porque mas também ela já tinha algo dentro dela que poderia fazer isso, né? Ela já tem um processo interno. Sempre, mas os estímulos hoje são muito grandes, então todo mundo sempre teve essa predisposição, só que nunca foi estimulada. E a gente está nessa fase para isso mesmo. Entendeu? É para isso. Por mais que a gente fale, então eu não vou ter Facebook. Não, eu não vou ter WhatsApp. Não. Se você não for gatilhado, você não vai crescer. Tá na vida, né? É isso daí. É assim. Só que tem que ter bom senso, ter pessoas que consigam te entender quando você conversa. Você tem que aceitar que precisa de tratamento, porque esse também é outro. A pessoa é tão autossuficiente, tá tudo no YouTube, né? Tá tudo no Google, mas esquece do humano. Então, assim, é um território muito amplo, que faz você ter uma percepção errada das coisas, ou certas, mas você que está exagerado, e aí você acha que você é o dono de tudo e você não precisa de escutar alguém, né? Ou de ser escutado, e aí não quer fazer tratamento. Então, hoje a dor pior da psicose, né, em gerais, né, tem neuroses e psicoses, né? Neurose é que a gente já sabe, né, o que tem, só que a gente não consegue se livrar. A psicose é que a gente não sabe. Então, todo mundo né? Porque eu não sei se eu tenho alguma. Então, mas o que é isso? É a percepção alterada.
E essa é o entendimento de entender que você precisa mudar o seu pensamento para você viver numa sociedade, você se entender, né? Esse é o melhor. Muito maravilha. Eu acho que essa parte de problemas psíquicos, ela envolve o que nós estamos passando no momento. Então tem que abrir a mente, né? Tirar os culpados e fazer as pessoas na verdade, assim, se amarem, se gostarem, terem o valor de si mesmo e não deixar o outro invadir a sua área porque você se sente menor. Então, eu acho que a grande lição do século XXI é isso, né? É buscar ou resgatar o teu amor próprio. É básico. É a cura de tudo. Bom, gente, são, olha, 19 horas e 40 minutos. Nós vamos indo. Só para. A Bispo se manifestando aqui. Né? É verdade. Só para colocar aqui o seguinte: a Dalva Martins mandando um grande abraço a todos, né? Aqui pra gente. A Ana Loureiro dizendo parabéns pelo programa. A Luciana dos Santos também dizendo que está muito bom. E o Pablo Henrique dizendo que está um ótimo programa. Parabéns a todos pelo ótimo tema e belíssimo entendimento do passado. Eu, até aproveitando, né, vou fazer aqui uma última pergunta que é minha mesmo, né? A cura germânica, então, ela ajuda muito também no processo da autorresponsabilidade, né? Principalmente. Que é a cura, né? É a autorresponsabilidade, né? Eu expando muito a cura germânica, não só para o corpo. Quando a gente ensina, a gente vai mostrar as dores do corpo, doenças do corpo. Hoje a gente está vendo as doenças psíquicas também. Está em estudo, não é uma coisa fechada, porque se a gente não entende nem direito o corpo, entender a mente, e é a mente que causa, né? Mas a gente precisa pensar nela, porque essa é a doença, na verdade, é o jeito de percepção, e é isso que a gente tem que fazer. De acordo com o que vai acontecendo no meu corpo, eu vou mudando a minha mente, vou mudando a minha percepção, que vai me deixando uma pessoa, e não é que é uma pessoa que está andando no caminho certo, não, são pessoas que se amam. Porque quando você está na sua razão, quando você está na sua vontade, e ela é certa sua, você não fica doente. Sim. As pessoas têm dores porque elas se sentem inúteis. Entendeu? Isso é a dor. Né? Eu brinco, você tem uma máquina na tua sala que é a melhor do mundo, de última geração, funciona, que é uma beleza, mas você não usa. Ela é inútil. E não é que ela é inútil porque ela não está funcionando. Não, ela é inútil porque você não precisa. Então, quando você é uma máquina inútil dentro de uma firma, não é? Aí vem dores. Certo? Então você tem que mudar, porque se você se libertar da sua dor de valor, de amor próprio, você não fica doente. Sim, principalmente isso. Não, e quando eu tenho amor próprio, tem felicidade, né? A pessoa é feliz, né? É o que eu sempre falo, eu nunca vi alguém feliz falar mal dos outros, fazer nada pro outro, lógico, né? Agora, quem fala mal, pensa mal, é porque tem coisa errada, né? Muita. Bom, pessoal, nós vamos então finalizando, né? Vamos só indo para os finalmente. Comentário aqui. Mais uma coisa. A Vanilda Gonçalves dizendo: é minha professora, amo estudar com ela. Parabéns pela entrevista. Muito obrigado, Vanilda, pela participação. Pessoal de Curitiba. Só antes da gente finalizar, quem está no Facebook aí acompanhando Vivência Espírita, curta a página, vai acompanhando todos os outros programas também, não só o nosso, Crianças do Século XXI, mas também os demais programas, e vai aumentando a comunidade da rádio. E no YouTube também, se você não é inscrito, se inscreve no canal do Vivência Espírita e ativa o sininho para você receber todas as notificações quando tiver um vídeo novo, uma live nova, inclusive programa, a gente também, tá bom? Bom, então nós vamos indo. Você quer falar? Quer falar? Posso falar um negócio? Pode. Eu queria dar um beijo pra tia Ana, pro papai, pra vovó e pra todo mundo da minha família. Ei, valeu! Muito bom. Beijo então tá bom. Dado, né? Então, Roberta, agora você deixa seus contatos, você falou, né? Os seus contatos, os cursos que vão começar, né? Isso. Então, só a gente repetindo, no Facebook, @Cura Germânica, no Instagram também, @Cura Germânica, Dá para você colocar aí depois? Já coloquei no YouTube e no Facebook, mas legal. É sempre bom falar e falar dos teus cursos, onde que é. A gente já está em Curitiba, tem uma nova turma em julho, tá já em Curitiba. No Facebook vocês pegam o endereço e telefone de lá. Aqui em São Paulo, em abril, a gente vai começar a turma de cura germânica, e também lá tem outros endereços, acredito que seja em Maringá,
que está aqui, também tá. E sugestões, se vocês quiserem que a gente vá para a cidade de vocês para fazer o curso, vale a pena, a gente muda. É uma filosofia de vida, tá? Lá tem telefone, tem WhatsApp, tem e-mail, entre em contato, a gente vai. Outra coisa, a página do Facebook pode fazer perguntas, eu sempre respondo, sempre. E é ótimo porque eu faço vídeos para explicar para vocês. Eu, além dos cursos, é lógico, no curso a gente vai aprender as particularidades, né? Todos os detalhes, ele é bem estruturado o curso, a gente consegue, a pessoa ela consegue fazer a germânica, ser um terapeuta germânico, ela consegue, ele vai fazer, nossa, é bem interessante. Eu falo que é uma missão de vida, é fazer entendimento que as doenças não são doenças, as doenças só são manifestações para fazer um ser humano melhor. Entendeu? Isso é uma missão. Muito bem. Então, vamos se despedindo do programa, né? Vamos finalizando. A Maristela que entrou, a Leidiane, um abraço para vocês que entraram no Facebook. Um abraço a todos os ouvintes. Esse programa está sempre toda sexta-feira, às 18 horas, né? Com a apresentação minha, da Carmen Milho, sempre com convidados, sempre com um tema interessante que envolve crianças, né? E adolescentes também. A gente agradece muito a Beatriz que está aqui, que é uma criança que... Eu queria ver isso daqui de novo só para ver quantas vezes eu bocejei. Você assiste depois. Eu quero agradecer o Lúcio pela participação, o seu Bira, se quiser dar uma palavrinha só para a gente fechar. Vamos lá, um abraço a todos, agradecendo verdadeiramente a atenção que todos deram ao programa, porque é muito importante. É um trabalho que vemos preparando há muito tempo, né, Carmen? É verdade. Para que a gente pudesse levar, né, ao ar o maior número possível de conhecimentos daquilo que interfere nas crianças, né? Que o nosso foco é crianças, que é o nosso futuro. Exatamente. Né? Então, agradecendo a todos a oportunidade e paz e luz no coração. Lúcio quer falar uma... Sentimento de gratidão, como todos os programas, né? A gente aprende bastante, eu acho que foi bem expansivo, né? Foi dinâmico, a gente não viu a hora passar, né? Não. O programa estava muito bom. Nossa, A Carmen falou um pouquinho também, a gente falou um pouquinho porque o programa realmente estava muito bom e interessante. Então, acho que isso é importante. Não só para o nosso programa, mas para as pessoas, né? Às vezes a gente acha que não, mas tem outras pessoas de fora que estão assistindo que às vezes não se manifestam. Então a gente teve quanto aí, Marcelo? 438, né? Pelo menos que eu vi aqui. Por aí. É bastante Isso gente, é bom bem demais. expressiva, então a gente se sente, fica aquele sentimento de gratidão por poder, como o senhor Bira disse, espalhar o conhecimento e espalhar uma forma melhor das pessoas se auto-observar e se amar, que isso é muito importante. É mais uma sementinha, Mais né? Eu uma falo sementinha que que é a foi. sementinha do mal, né? Eu falo que é a sementinha do mal, porque não é o mal que cura. É verdade. Se tudo tivesse tudo tão lindo, no conto de fadas, a gente estava lá na época das cavernas. Você né? quer ver uma coisa? As novelas, elas fazem sucesso por quê? Porque falam do mal. Os livros, os filmes de cinema ganham Oscar por quê? Porque falam Fala do mal. Então é isso Não, é aí. a sementinha do mal que a gente colocou aqui um pouquinho hoje, para quem nunca ouviu falar na cura germânica. E essa é a sementinha, é para fazer crescer dentro de você a dúvida. Por que eu estou ficando doente? Por que eu estou com essa dor? Por que meu filho tem isso? Abre a mente. O principal, como eu posso me curar? Principal. Né? Que é o seu caminho da cura. Bom, gente, então queremos agradecer o Lúcio, a Beatriz, a Roberta, o Marcelo, o seu Bira e todos vocês que nos ouviram, todo mundo que mandou uma mensagem. Então, voltando só para reforçar, curtam a página aqui no YouTube, né? No canal do YouTube do Vivência Espírita. Vocês vão sempre receber as notificações. A semana que vem é carnaval, né? Mas a gente volta no outro programa. Então, agradecemos a presença de vocês e até a próxima semana, 18 horas, programa Crianças do Século XXI. Gratidão a todos pela participação, é muito comentário, inclusive agora a Fernanda Araújo mandando muito bom, adorei, parabéns. É isso aí, gente. Um grande abraço a todos, até o próximo programa. Tchau, até. Tchau. Termina agora o programa Crianças do Século XXI. Voltaremos na próxima sexta-feira, às 18 horas.